Fala pessoal do canal Psiquiativa, tamo junto. Mais um vídeo do canal hoje. Pessoal, primeiramente boa noite a todos vocês. Gostaria de agradecer desde já a todos vocês que têm compartilhado os nossos vídeos, têm curtido, têm feito seus comentários, têm compartilhado os nossos vídeos com outras pessoas, têm comentado aí. Isso é muito importante porque isso agrega muito valor ao conteúdo que a gente produz aqui através desses vídeos. E hoje eu quero convidar você mais uma vez para a gente estar falando de um assunto muito importante que é a mudança. Pois bem, pessoal, nós estamos falando no decorrer desses dias a importância, pessoal, de se fazer mudanças. Quais são as importâncias de se fazer mudança? Qual é a maior importância de se fazer mudança? E a gente tem vivido um tempo de grandes mudanças. Porém, tem muita gente que não sabe, e a gente falou nos vídeos anteriores que a gente fez, que as grandes mudanças, elas começam primeiramente por pequenas mudanças. O problema maior é porque muitas das vezes tem pessoas que querem fazer mudança, mas as pessoas querem começar primeiramente com coisas grandes. E uma coisa que eu gostaria de lembrar para você hoje, que toda mudança que hoje se tornou grande, todo hábito que se tornou algo grande na sua vida hoje, primeiramente começou pequeno. Se você pegar hoje qualquer hábito que você tenha na sua vida hoje, esse hábito ele começou com pequenas atitudes. Então, a ideia que muitas pessoas têm é que para fazer mudança, elas vão precisar fazer coisas grandiosas demais. E na verdade, pessoal, não é bem assim que funciona. Uma vez que eu consigo adaptar pequenos hábitos na minha rotina de vida, fazer pequenas mudanças, a longo prazo eu vou conseguir também ter resultados grandiosos. Mas tudo parte do pequeno, tudo parte de pequenas decisões que, somadas essas decisões ao longo prazo, vão me gerar resultados grandes. Ok? Então, hoje, como eu falei, pessoal, meu nome é Ricardo, esse é o canal Psiquiativa. Nós vemos falando a respeito da importância de se fazer mudança, né? Qual que é a importância de fazer mudança na nossa vida? E hoje eu quero falar de algo muito importante nesse vídeo, que é pequenas ações e grandes resultados. Pequenas ações, grandes resultados. Como eu disse anteriormente, quando você pega um hábito que você tem hoje, você vai perceber que esse hábito, quando você deu início a esse hábito, muitas das vezes ele começou pequeno. A gente pode pegar como exemplo pessoas hoje que têm hábitos e querem excluir esses hábitos. Vamos supor que seja um vício, por exemplo. Quando você pega alguém que hoje tem dificuldade, que sofre com algum tipo de dependência química, que sofre com algum tipo de vício, seja em álcool, seja em cigarro, seja em drogas, você vai perceber que a maioria dessas pessoas não começaram usando grandes quantidades de substâncias. Geralmente, quem a pessoa começa fumando um cigarro, a pessoa começa ali tomando uma lata de cerveja, a pessoa às vezes começa apenas bebendo socialmente. Muitas das vezes é só quando ela se reúne com algum grupo de pessoas ou familiares. Então, se você for pegar, a maioria das pessoas que hoje têm esses hábitos foram hábitos que começaram pequenos, mas que hoje têm gerado grandes transtornos na vida dessa pessoa, a ponto que essa pessoa não consegue mais sair desse tipo de hábito. Então, a gente consegue entender que a maioria desses hábitos hoje que foram formados começaram por pequenos.
E qual é o lado positivo disso, Ricardo? O lado positivo, pessoal, é a gente entender que qualquer hábito que eu queira colocar na minha vida, acrescentar ou tirar, primeiramente, como eu disse, vai ter que começar pelo pequeno. Outra coisa interessante é a gente entender que seja qual hábito que você tiver, que você queira tirar ou que você queira acrescentar na sua vida, é totalmente possível se fazer mudança. Eu disse anteriormente, pessoal, no vídeo, que só não tem jeito, pessoal, para a morte. Mas quando o assunto é mudança de vida, é possível se fazer mudança. Independentemente da sua idade, independentemente hoje da sua condição, ou da sua classe social, ou da sua questão econômica, do jeito que você consegue, mas ainda assim é possível se fazer mudança. Outra coisa interessante é a gente perceber o seguinte: tem muita gente que quer fazer mudança, só que as pessoas, elas muitas das vezes elas querem ter todas as ferramentas necessárias para poder se fazer mudança. E a gente tem que entender que nem sempre a gente vai ter tudo aquilo que a gente quer à nossa disposição. Então, é interessante a gente entender que a gente precisa utilizar as ferramentas que a gente tem naquele momento. Tem uma frase muito interessante, né, que se diz: faça o que você, com a condição que você tem hoje, até que você tenha condições de fazer melhor aquilo. Ou seja, faça com o que você tem em mãos hoje. Porque tem pessoas que às vezes a pessoa ela quer mudar um hábito, ela quer acrescentar um hábito, mas ela já quer começar lá de cima. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui muito interessante. A pessoa que começa a adotar um estilo de vida saudável, essa pessoa muitas das vezes ela acredita que para ela se tornar um competidor ou para ela se tornar alguém que corra várias milhas, né, que essa pessoa alcance um patamar elevado nessa área, ela acredita que ela vai ter que começar já correndo vários quilômetros. E na verdade, tudo que a pessoa precisa fazer é começar com uma pequena caminhada diariamente e de preferência todos os dias. O que na maioria das vezes acontece é que as pessoas, por exemplo, a pessoa hoje, ela diz que vai adotar um hábito de correr todos os dias. E às vezes, pela aquela empolgação do momento, a pessoa no primeiro momento, no primeiro dia, ela corre vários quilômetros. No segundo dia também. Porém, no terceiro e no quarto dia, ela começa a regredir. Ela começa a diminuir a velocidade, ela começa a diminuir a quilometragem, ela começa a diminuir a distância que ela ia inicialmente nos primeiros dias, agora não vai mais, até que chega ao ponto que ela acaba desistindo. Então, o interessante sobre se fazer mudança, pessoal, é a gente entender que são as pequenas ações que vão nos gerar grandes resultados. Então, é melhor que eu comece aquele processo criando aquele hábito, se é um hábito de caminhar, é interessante que eu comece fazendo pouco, mas porém com consistência. Certo? Então, todo dia eu faço um pouco daquilo. Ao invés de eu tentar fazer muito num dia, no outro dia o corpo vai estar cansado, vai estar doendo e a pessoa não vai conseguir alcançar aquele objetivo. Então é interessante a gente começar por esse caminho quando o assunto é se fazer mudança. Porque a gente entende que vão ser essas pequenas atitudes que daqui a longo prazo a gente vai conseguir gerar grandes resultados. Então,
Por que que eu falo isso? Eu gosto de usar sempre, e eu sempre vou usar aqui porque eu acho isso muito maravilhoso. Eu gosto de usar muito o exemplo da academia. Porque quando você começa também numa academia, para poder atingir, seja para poder atingir um corpo ideal, segundo a ideia que essa pessoa tem, ou também para emagrecer, você pode reparar que muitas das vezes tem pessoas que ela começa bem os 2, 3 primeiros meses, mas quando passa esses 3 ou 4 meses, a pessoa ela tem uma tendência a desistir. Já foi comprovado cientificamente que a maioria das pessoas, seja em qualquer hábito que ela queira adotar, na maioria das vezes até o 3º, 4º mês ela consegue. Mas quando passa desse 3º, desse 4º mês, se a pessoa não tiver uma persistência muito grande, ela desiste. Por quê? Porque às vezes as pessoas querem ter resultados rápidos. As pessoas elas querem já entrar na academia hoje e já amanhã já ter resultado. E a gente sabe que em tudo na vida não é assim que funciona. A gente sabe que toda mudança que a gente quer fazer na nossa vida, ela exige prazo, ela exige tempo. Como eu falei no vídeo anterior, paciência e persistência. Exige tempo. Então, é interessante a gente pensar nisso, que é a consistência da minha atividade física que vai me gerar resultados. Outra coisa interessante que eu vejo, tem muitas pessoas que desistem, talvez seja o seu caso hoje. Tem pessoas que às vezes, pessoal, começa hoje numa academia ou em qualquer outra área, seja fazer um curso, fazer uma faculdade, e os primeiros desafios que essa pessoa encontra é o desafio de ter que lidar, por exemplo, a pessoa começa a fazer uma faculdade, talvez nos primeiros meses ela não vai entender todo aquele conteúdo que está sendo ensinado ali. Talvez nos primeiros meses a pessoa ela vai ter dificuldade em entender. Talvez nos primeiros meses ela vai ter dificuldade com uma disciplina de horário, de estudo, né? E isso vale para tudo, para quem está começando agora a estudar, que quer seguir alguma carreira profissional ou participar de algum concurso público. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com isso. Porque às vezes a pessoa ela começa a estudar, só que quando ela se depara com aquele desafio de ver que às vezes a coisa não era muito bem do jeito que ela pensava, muitas pessoas desistem. Então assim, e a ideia desse canal aqui, pessoal, é justamente fazer você entender que nem tudo você precisa saber, que de início nem tudo você vai conseguir se adaptar perfeitamente. Mas à medida que você vai fazendo aquilo com consistência, automaticamente você consegue a longo prazo se adaptar àquela rotina. Você entende? Então, assim, seja para uma atividade física, seja para uma mudança na questão de estudo, alguém que queira estar adaptando uma rotina de estudo, seja em hábitos saudáveis de vida, uma mudança, uma academia, uma caminhada ou em qualquer outro aspecto. Primeiramente, você vai ter que começar com as pequenas atitudes. Assim também na parte da alimentação. A gente vê que tem muitas pessoas que às vezes têm dificuldade, por exemplo, de mudar uma dieta. Por que é difícil mudar uma dieta? Porque a pessoa acostumou comer somente algum tipo de alimento específico. E quando essa pessoa começa a fazer uma dieta, é normal, pessoal, é normal que o nosso corpo ele vai estranhar. É normal que você, nas primeiras semanas, você vai estranhar aquela alimentação. Talvez não vai te dar a saciedade que você queria, porque talvez aquele alimento em si não tenha aquela quantidade de proteína, ou não tenha aquela quantidade que anteriormente você comia e ficava satisfeito. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade nesse processo de se adaptação. Então a gente tem que parar para pensar que a mudança é um processo de adaptação. Eu preciso me adaptar à mudança, eu preciso aceitar que a mudança é um processo de adaptação.
e tendo em mente que essa adaptação, ela vai exigir de mim, como eu disse anteriormente, paciência e a persistência, porque é um processo que eu estou construindo, ou muitas das vezes eu estou desconstruindo para poder construir, porque a gente já falou que tem coisas que às vezes nós vamos ter que desconstruir para poder construir primeiro, né? A gente pega isso como base, porque, como a gente disse, tem muitos conhecimentos que as pessoas carregam que são completamente obsoletos. São conhecimentos, são crenças, são traumas, são ideias que não têm mais nenhuma serventia, que não vale de mais nada. Então, tem casos que a pessoa vai ter que passar por um processo de desconstruir para poder construir de novo. Mas hoje a gente está falando sobre pequenas ações e grandes resultados. Então nós não vamos voltar nessa questão de novo, né? Nós até podemos fazer esse comentário mais para frente. Então, é preciso eu entender que a mudança é um processo de adaptação. Então, eu não sei qual é a mudança que você quer fazer, mas haja vista que nós usamos esses exemplos anteriores, e esses exemplos, eles nos deixam muito bem claro que tudo aquilo que eu vou fazer, eu vou ter que me adaptar àquela rotina. É tanto que, é igual eu falei, se você pegar aí, você vai perceber. Você pode procurar, pode pesquisar que você vai ver. Na maior parte do tempo, nos primeiros 4 meses é o prazo que as pessoas desistem de qualquer coisa, seja um concurso, seja uma atividade, seja uma academia, ou seja de uma regra de alimentação. Por quê? Porque são pessoas que não conseguem passar por aquele processo de adaptação. Porque às vezes o processo de adaptação é um processo dolorido. Porque quando você está fazendo uma atividade física, se você não tinha o costume de fazer atividade física, o seu corpo vai sentir nos primeiros dias. Você vai ficar exausto, você vai ficar cansado, sua rotina vai mudar, entende? Então, tem pessoas que acabam desistindo porque elas acham que aquilo ali de alguma forma não está gerando resultado. E também existe, né, pessoal, a luta psicológica, né? Porque isso é muito psicológico. É aquela ideia que eu falei. Tem muitas pessoas que querem ter o resultado rápido. E as coisas não funcionam assim. Tem pessoas que querem começar hoje e já quer ter um resultado amanhã. E em tudo na vida você nunca vai conseguir ter resultado rápido nas coisas que são grandes. Para construir coisas grandes, nós precisamos entender que nós precisamos passar por esse teste de paciência e persistência que nós já falamos aqui. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero falar um pouco a respeito disso. Pequenas ações e grandes resultados. Que pequenas ações são essas, Ricardo? Quais são as pequenas ações que eu posso acrescentar na minha vida que vai me gerar essas mudanças a longo prazo? Por exemplo, pessoal, é como eu disse, tem pessoas que elas querem ter todo os equipamentos necessários para esse processo de mudança. Só que a gente tem que pensar que nem sempre, talvez, você vai ter toda aquela condição estrutural, financeira, para poder fazer mudança. Então, interessante, muitas das vezes, é você começar, isso é uma dica, tá? Uma dica muito interessante. Comece com o que você tem em mãos. Comece com o que você tem. Porque uma vez que você começa com o que você tem, você já deu o primeiro passo para a mudança. Porque tem muitas pessoas que ficam dando desculpa. A pessoa vai falar, eu não tenho dinheiro para começar na academia. E hoje a gente tem várias opções, tem academias públicas hoje, tem academias também com um custo muito baixo, pessoal, tem academias aí, né? Agora, quando eu não tenho uma condição de fazer uma academia, a gente pode também fazer atividade física em casa. Tem atividades físicas hoje, inclusive eu pratico muito hoje aqui em casa, o hábito de fazer atividade física em casa. Você consegue fazer atividade física, pessoal,
com o peso do seu próprio corpo. Então, assim, não é desculpa, sabe? Não é desculpa a pessoa falar que não tem como. Sempre tem como. Só não tem como para quem gosta de dar desculpa. Então, quais são as pequenas coisas que eu posso fazer, Ricardo? Como eu disse, pessoal, começa com o que você tem. Até você chegar ao ponto de ter aquilo que você quer. Entende? Então, se você tem um livro em casa, estude com o material que você tem. Sabe? Tem gente que já quer começar a estudar, já quer comprar o livro tal, já quer... E assim, o interessante é você começar a fazer com o que você tem em mão. Se você tem um material de estudo, começa a estudar com esse material que você tem, um material de apoio. Às vezes você só tem um livro ou dois, começa com esses livros que você tem. Alimentação. Ricardo, hoje eu não tenho condição de pagar um profissional, um nutricionista para me dar esse suporte. Pessoal, existem tantas informações hoje à nossa disposição na internet. Há tantos canais hoje de nutricionistas hoje que pode te auxiliar nessa mudança, que pode te auxiliar nesse processo para emagrecer ou para ganhar massa muscular. Então é como eu disse, hoje só não faz quem não quer, porque o conteúdo está aí, está disponível. Entende? Então tudo que a gente precisa fazer é acessar essas informações que estão à nossa disposição e gratuitamente. Gratuitamente. Se você entrar aí agora e pesquisar aí na plataforma no YouTube, você vai ver que você vai ter informações aí gratuitas que vai conseguir te auxiliar, montar uma dieta, montar um treino em casa, que vai te auxiliar, fazer uma planilha de estudos, que é algo muito interessante também, eu indico muito, pessoal. Faça uma planilha de estudo, sabe? Se organize, tenha organização com a sua rotina. Não seja aquela pessoa que não tem organização na sua rotina, não consegue manter uma rotina organizada. Então, tem mudanças que a gente quer fazer na nossa vida que é necessário a gente partir primeiramente por isso. Por quê? Quem não sabe o que quer vai ter que aceitar o que vier. Eu costumo dizer isso, quem não sabe o que quer, deve aceitar o que vier. Então você vai ter que aceitar que todas as vezes que você colher aqueles resultados que você não queria, foi por causa que você deixou de fazer algumas coisas. É aquela pessoa que faz as mesmas coisas sempre, esperando resultados diferentes. Isso não vai acontecer. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso também eu preciso criar estratégias para que as minhas decisões também contribuam para que os meus resultados sejam diferentes. Então, isso implica em quê? Isso implica numa mudança de rotina. Isso implica numa mudança nas coisas que eu quero fazer para que eu consiga obter os resultados que eu quero obter. Então, primeiramente, a gente precisa entender isso, pessoal. Mas voltando ainda sobre pequenas ações, grandes resultados, então a gente percebe que as pessoas, quando elas querem fazer mudança, elas querem começar pelas maiores. E o interessante é você começar primeiramente pelas pequenas. É assim, por exemplo, uma sugestão que eu vou dar. A pessoa quer fazer uma mudança na vida financeira. Vamos supor que tem alguém aqui que está nos assistindo que esteja endividado. É fato que se você quiser começar primeiramente pelas dívidas maiores, provavelmente você não vai conseguir quitar suas dívidas. Então é interessante primeiramente você começar do menor para o maior sempre, é uma escala, você começa do menor para o maior. Até porque, psicologicamente falando, fica mais fácil de se fazer essa mudança. Porque quando você pegar uma dívida maior, provavelmente você vai levar um susto e vai querer fazer o quê? Você vai pensar muitas das vezes, não, eu não vou dar conta de pagar as outras. Então, comece pelas pequenas, comece pagando as primeiras.
Isso também a gente pode pegar sobre hábitos, sobre rotina, né? Quando você tem uma rotina diária, você sempre começa com as pequenas coisas, entende? Ao invés de já querer fazer as coisas grandes, começa fazendo as pequenas. Tem pessoas que já quer começar pelas grandes. Não, começa pelas pequenas. E outra coisa que é interessante a gente pensar, que tem coisas que eu posso fazer e que não vai me custar financeiro, que não vai me custar dinheiro, sabe? Porque tem pessoas que quando pensam em mudança quando pensa na mudança já pensa em dinheiro, vou ter que gastar, vou ter que tirar dinheiro do bolso. E tem coisas hoje que você pode fazer que isso não vai te custar nada. Vai te custar apenas uma decisão, vai te custar apenas uma atitude. Então, como eu disse, pequenas atitudes, grandes resultados. Então, quando eu acrescento isso na minha vida, quando eu coloco isso para mim, pequenas atitudes, grandes resultados, então é aquela pequena atitude. Pela manhã, levantar um pouco mais cedo, organizar minha rotina. Eu falei anteriormente, é interessante, pessoal, ter uma agenda, anotar, ter uma rotina. Isso é você mesmo que pode fazer. Você não precisa de ninguém para poder fazer isso. Você não precisa de profissional nenhum para poder te auxiliar nisso. Você mesmo é capaz de fazer isso. Pega uma planilha, anote, tenha projeto de vida. Ah, Ricardo, mas eu não sei nem o que eu vou anotar. Pessoal, é como eu disse, a nossa vida é a nossa maior responsabilidade. Se você não sabe o que você mesmo quer para a sua própria vida, fica difícil da pessoa fazer mudança. Então, é interessante você pensar que a sua vida é a sua maior, é aquilo que você tem de mais importante. Eu sempre vou falar nesses vídeos, a sua vida é a sua maior responsabilidade. Não dá para terceirizar essa responsabilidade. A gente faz os conteúdos, a gente prepara o estudo, a gente prepara tudo aquilo que a gente vai falar, tudo isso exige tempo. Nós temos que sentar, temos que pesquisar, temos que estudar. Então, assim, para quê? Para poder entregar um conteúdo que vai agregar valor na vida das pessoas. Isso é a minha responsabilidade. Então, eu não posso terceirizar, eu não posso querer que outra pessoa faça isso por mim. Da mesma forma, é você também com a sua vida. Então, que hoje a gente assuma a responsabilidade que o que dá para mim fazer, eu faço. Então, voltando, pequenas atitudes, grandes resultados, pequenas ações, grandes resultados. Isso serve para qualquer coisa, como eu falei, sabe? Tem pessoas que às vezes ela acha que, pô, não dá para fazer. Começa de manhã cedo, começa antes de dormir, a hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Vai colocando aquelas pequenas coisas. Todo dia você acrescenta uma, ao invés de colocar 10 coisas de uma vez, mesmo que você faça uma só por dia, mas você consiga fazer ela todos os dias, já é interessante. Até porque às vezes é muito difícil fazer mudanças para algumas pessoas, porque tem pessoas que muitas das vezes ela faz uma lista com muitas coisas e ela quer mudar tudo aquilo de uma vez só. E isso eu vou te falar, pessoal, é algo que se a pessoa começar por esse caminho, provavelmente ela vai acabar desistindo. Então é o interessante que eu pegue uma coisa de cada vez. Todo dia eu mudo alguma coisa. Entende? Começo com uma pequena mudança hoje. Quando eu ver que aquela mudança já se tornou um hábito, e nós vamos falar de hábitos aqui também, quando aquela rotina ela vira um hábito, ou aquela atitude que eu quero ter se torna um hábito, depois eu acrescento outra até se tornar um hábito. Automaticamente, quando passar o prazo que é estabelecido, as pessoas falam aí, pessoal, 21 dias.
Qualquer coisa que você queira fazer,